Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre formatação. Eu vou explicar como se dimensiona uma célula. Então vamos retornar ao conceito de célula. Célula seria a junção de uma coluna com uma linha. Nesse caso, as duas que se cruzam seriam a C18, que quer dizer linha C, número 18. Observe que quando você seleciona uma célula, o valor correspondente dela aparece aqui, caixa de nome, que significa coluna C, número 18. Para dimensionar ela, temos duas maneiras. A primeira, podemos clicar e arrastar. Isso funciona da maneira bem simples. Você posiciona o seu mouse ali. Quando ele aparecer esse formato, você clica, pressiona e arrasta até o ponto desejado. A mesma coisa funciona para as linhas. Você vê a forma do mouse, clica e arrasta. Observe, a largura e a espessura foram dimensionadas. Temos também, se por acaso a gente quiser alguma coisa mais padrão, com números e formas. Então, a gente pode fazer de uma forma mais padronizada, com tamanhos específicos. Você primeiro seleciona a coluna, clica com o botão direito e vai em largura da coluna. Aqui você pode dimensionar como 65. Observe que ele tem 65 de largura. Posso fazer a mesma coisa com a espessura. Clicamos na célula, na linha, Botão direito, botão direito, altura da linha, vamos botar 25. Assim a gente faz com que a linha cresça em tamanho e espessura, largura e espessura. Se por acaso eu quisesse que houvesse algum tipo de margem, no caso, eu quero uma margem nessa linha, eu clicaria sobre ela, viria até esse aqui, bordas, clicaria na lateral e viria em contornos externos. Observe aqui, do ladinho, ficou mais grifado, vou até aumentar para você dar uma olhada melhor. Observe que ele ficou mais forte em preto. Vamos voltar um pouco. Se por acaso eu tivesse criado uma tabela com diversas colunas e linhas e eu precisasse que ela fosse grifada com bordas, a gente clicaria e arrastaria o contorno, ou seja, onde a gente quer que haja esses contornos. Feito a seleção, a gente clica em todas as bordas. Observe que todas elas ficaram grifadas, pretas com contorno. Ainda mesmo assim, a gente pode ampliar elas, diminuir elas. Se alguém aqui já pegou alguma norma de trabalho técnico e trabalho científico, sabe bem do que eu vou falar agora. Nenhum trabalho científico permite com que a gente tenha essas linhas laterais. Então, para fazer elas sumirem, a gente vai ter que retirar elas. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona elas e depois vem ali em bordas. A gente seleciona e vem em bordas sem bordas. Observe que elas sumiram. Como é que se faz essa seleção? Se por acaso eu clicasse aqui e clicasse em Shift e clicasse na próxima, ele selecionaria tudo. Agora, se eu clicar dessa forma e apertar Ctrl, clicar dessa outra linha, ele vai selecionar somente intervalos. Para fazer essa seleção, a gente clica e arrasta. Ctrl, clica e arrasta. E seleciona sem bordas. Observe que todas as bordas laterais sumiram, deixando o caminho pronto para a gente fazer, para a nossa planilha ficar pronta de acordo com o padrão de normas ABNT em trabalhos científicos. Vou tirar essas bordas daqui, Que agora eu vou explicar um pouco mais de numeração. Formatação de numeração. Para fazer essa formatação de numeração, a gente primeiro vai botar uns números. 25,
3,0660. Depois eu vou botar que é 600. E por último eu vou botar que é 6,00. Tá. Feito isso, a gente pode dizer, vamos supor que eu quero R$ 25 aqui. Eu seleciono ele e aperto no padrão moeda. E ele vai botar um estilo de moeda. Como tem isso aqui, é porque geralmente a escrita é maior do que a célula. Então a gente clica e dá uma arrastadinha. Neste caso é um caso que número de tamanho não influencia muito. Supondo que eu quisesse excluir aquele 6, quiser só deixar em 0, eu clicaria neste aqui. O que eu clicaria nesse aqui, que vai diminuir uma casa decimal. Clico nele, ó, observe que ele arredondou 6 para 1. Mas eu ainda posso diminuir mais uma casa. Por que aqui não ficou 4? Simples, porque ele faz o arredondamento conforme a matemática ensina. De que se eu tiver 3,4, que é menor do que 5, porque 5 é a nossa média, ele não altera o depois, o próximo, que vai vir o a seguir. Agora, se eu tivesse 3,6, esse número se tornaria um 4, porque está acima de 5. Agora, se fosse 3,5, eu poderia fazer escolha se prefiro manter os 3,5, se posso botar em 4, se posso botar em 2,9. Mas a gente prefere manter assim, sempre arredondar para um pouquinho mais. Se eu quisesse, então, botar algumas vírgulas nesse 600, eu clicaria neste aqui do lado, aumentar. Observe que eu cliquei 2 vezes, aumentou 2 zeros após a vírgula. Funciona da mesma forma para esse, eu podendo aumentá-lo. Ou transformá-lo no estilo de porcentagem, 600 de porcentagem. Ou separador por milhões, mas nesse caso a gente não está trabalhando com milhões, então não nos influencia muito. E para não deixar essa aula muito curta, eu vou encerrar aqui. Era exatamente isso que eu queria mostrar, um pouquinho das formatações padrão. Futuramente eu estarei mostrando como fazer tabelas coloridas. Então, até a próxima aula.